Momento Mariano, terça-feira, 6 de dezembro de 2022. Querido irmão, querida irmã, que bom estarmos juntos para mais um Momento Mariano. Aqui fala Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista. Hoje celebramos São Nicolau de Mira, bispo, morreu nos meados do século IV. E a partir do século X é venerado em toda a igreja. Hoje, para compreendermos o seu testemunho, o ofício das leituras traz um trecho dos tratados sobre o Evangelho de São João, de autoria de Santo Agostinho. Leio para você, ouvinte. O Senhor interroga sobre o que já sabia, não só uma vez, mas 2 e 3 vezes, se Pedro o ama. De todas as vezes, houve uma só resposta, que Pedro o ama. E em todas elas, confia a Pedro o pastoreio de suas ovelhas. A tríplice confissão apaga a tríplice negação, para que a língua não sirva menos ao amor do que ao temor, e não pareça que a iminência da morte o obrigou a falar mais do que a presença da vida. Seja a serviço de amor apacentar o rebanho do Senhor, como foi prova de temor negar o pastor. Quem apacenta as ovelhas de Cristo como se fossem suas, não ama Cristo, mas a si mesmo. Contra esses que também o apóstolo censura, dizendo que procuram os próprios interesses e não os de Cristo, estas palavras que o Senhor repete insistentemente são uma séria advertência. Então, que quer dizer tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, senão, se me amas, não penses em te apacentar a ti mesmo, mas as minhas ovelhas. Apacenta-as, considerando minhas, não tuas. Procura nelas minha glória, não a tua. Meus interesses, não os teus. Não sejas daqueles que, nos tempos de perigo, só amam a si mesmo e tudo que deriva deste princípio, que é a raiz de todo mal. Os que apacentam as ovelhas de Cristo não amem a si mesmos, não as apacentem como sendo próprias, mas como pertencentes a Cristo. O defeito que mais devem evitar os que apacentam as ovelhas de Cristo consiste em procurar os próprios interesses e não os de Cristo, destinando ao próprio proveito aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue. O amor de Cristo deve crescer até atingir tal grau de ardor espiritual naquele que apacenta as suas ovelhas, que supere até mesmo o natural medo da morte, que nos leva a não querer morrer, ainda que queiramos viver com Cristo. Contudo, por maior que seja o temor da morte, deve vencê-lo a força do amor com que se ama aquele que, sendo nossa vida, quis sofrer até a morte por nós. Na verdade, se não houvesse ou fosse insignificante o mal da morte, não seria tão grande a glória dos mártires. Mas, se o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas, suscitou tantos mártires entre as suas ovelhas, quanto mais não devem lutar pela verdade até a morte e até o sangue contra o pecado aqueles que receberam o encargo de apacentá-las, isto é, instruí-las e dirigi-las. De todos nós, ele fez suas ovelhas, porque por nós padeceu. Para padecer por todos nós, ele mesmo se fez ovelha. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.